Um avião de passageiros aterrissa a quase 270 km por hora. Ele pesa mais de 70 toneladas. E quando suas rodas tocam o asfalto, ele tem menos de 1 minuto para parar. Porque se não parar, a pista simplesmente termina. E aqui está uma pergunta que quase ninguém faz. Como parar algo tão grande e tão rápido? A maioria das pessoas pensa que a resposta é simples, que o avião tem freios enormes, que os pilotos pisam em um pedal e que o avião para como um carro. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o sistema que mais ajuda a parar um avião nem está nas rodas. E quando você descobrir o que realmente acontece durante esses segundos após o pouso, provavelmente nunca mais verá um pouso da mesma forma. Neste vídeo, você descobrirá exatamente o que acontece desde o momento em que as rodas tocam o asfalto até o avião parar completamente. Vamos analisar os 3 sistemas que funcionam simultaneamente. Por que uma frenagem inadequada pode ser mais perigosa do que não frear e quais são os limites físicos que nenhuma engenharia pode ignorar. E no final, há um fato sobre os freios de aviões que provavelmente irá surpreendê-lo. Fique ligado até o final. A primeira resposta que as pessoas costumam dar é muito simples. Deve ter freios enormes. E sim, aviões têm freios. Mas se tudo dependesse apenas desses freios, muitos pousos terminariam de forma bem diferente. Porque há algo aqui que é difícil de imaginar. Um avião comercial pode pesar mais de 70 toneladas e pousar a velocidades próximas a 270 km por hora. A energia acumulada nesse momento é gigantesca. Muita energia para ser parada apenas com freios. E é aí que surge o verdadeiro problema. Parar um avião não se resume a parar as rodas. Trata-se de eliminar uma enorme quantidade de energia em apenas alguns segundos. É por isso que os aviões não usam um único sistema de frenagem. Eles usam vários. E todos entram em ação em questão de segundos. E o mais surpreendente é que o sistema de frenagem mais potente de um avião nem sequer está nas rodas, está nos motores. Mas para entender o porquê, primeiro precisamos falar sobre o que acontece no exato momento em que o avião toca o solo. O primeiro sistema que entra em ação é o menos visto. Bem no momento do pouso, antes mesmo de os freios tocarem em alguma coisa, o avião aciona seus spoilers. São superfícies que se elevam acima da asa como se estivessem abrindo persianas, e sua função não é frear diretamente, é algo mais inteligente. À medida que sobem, eles interrompem o fluxo de ar sobre a asa. Eles destroem o apoio. Isso faz com que o avião pare de flutuar na pista e todo o seu peso caia sobre as rodas. Sem sustentação, há mais pressão no trem de pouso, e com mais pressão, os freios têm mais aderência. É como se alguém colocasse a mão no teto de um carro enquanto ele freava. Mais peso nas rodas, mais fricção disponível. Mas acontece algo aqui que quase ninguém sabe. Se os spoilers falharem ou não forem acionados corretamente, o avião poderá estar na pista com os freios ativos e ainda assim continuar a deslizar. Porque sem peso suficiente nas rodas, os pneus simplesmente não têm aderência. Foi exatamente o que contribuiu para a queda de um voo em Varsóvia em 1993. Os spoilers não dispararam ao tocar em pista. O avião tinha freios, tinha motores reversos, mas não tinha peso nas rodas, e a pista acabou antes do avião parar. O segundo sistema atua quase ao mesmo tempo. Freios de carbono. Ao contrário dos discos de aço usados em um carro, os aviões modernos usam discos feitos de fibra de carbono comprimida. O carbono resiste a temperaturas que destruiriam qualquer aço convencional. Na frenagem de emergência, os discos podem atingir mais de 1000 graus Celsius. O metal brilharia. O carbono simplesmente absorve. E o sistema é projetado para que isso aconteça de forma controlada, distribuindo o calor uniformemente entre vários discos por roda. Mas mesmo com freios de carbono, há um limite. Um avião que freia com toda a carga, em condições de emergência, pode queimar os fusíveis térmicos das rodas. Esses fusíveis são projetados propositadamente para isso. Quando a temperatura ultrapassa um determinado limite, os pneus esvaziam de forma controlada. Porque um pneu furado é melhor do que um pneu que explode. E é aqui que tudo muda. Porque até agora falamos sobre os freios que vocês podem ver. Mas o sistema mais potente não toca nas rodas. Ele não usa fricção. Ele usa os próprios motores da aeronave. Os reversores de empuxo são um dos sistemas mais espetaculares da aviação e um dos mais incompreendidos. Quando um avião pousa, os motores continuam funcionando.
eles continuam gerando empuxo. O que os reversores de empuxo fazem é redirecionar esse empuxo para a frente, em vez de para trás. O motor não muda de direção. O que muda é a direção em que o ar de exaustão é expelido. Flaps mecânicos desviam o fluxo de exaustão para a frente, criando uma força que desacelera o avião a partir dos próprios motores. Em um voo comercial típico, os reversores de empuxo podem reduzir significativamente a velocidade do avião nos primeiros segundos de pouso, quando a velocidade ainda é alta e os freios das rodas são menos eficazes. Mas há algo surpreendente. Os reversores de empuxo não são obrigados a parar. As aeronaves são certificadas para pousar com os reversores de empuxo desativados. Por quê? Porque o sistema também tem suas complexidades. Se um reversor de empuxo for ativado assimetricamente, isto é, se um estiver funcionando e o outro não, ele pode gerar uma tremenda força lateral. A aeronave entraria em parafuso na pista. É por isso que os sistemas modernos possuem mecanismos de segurança que desativam o reversor do lado oposto caso detectem uma assimetria. O mais surpreendente vem a seguir. Em pistas longas, em condições normais e sem carga máxima, muitas aeronaves comerciais pousam utilizando os reversores de empuxo em configurações mínimas ou até mesmo sem ativá-los. A razão é econômica. Os reversores de empuxo consomem combustível e o desgaste que causam nos motores é real. Portanto, em voos onde a pista permite, as companhias aéreas preferem frear utilizando apenas os discos de freio. Mas existe uma situação em que nenhum desses sistemas é suficiente por si só. E é justamente essa que mais desafia os engenheiros. A pista molhada. Quando há água na pista, o atrito entre os pneus e o asfalto diminui drasticamente. E é aí que entra o sistema de freios anti-bloqueio, ABS. Sim, o mesmo conceito usado em carros modernos. Mas na aviação, o sistema é muito mais sofisticado. É chamado de sistema de freios anti-bloqueio e sua função é impedir que os pneus travem durante a frenagem. Porque quando uma roda trava, e ela para de girar. E se não gira, não freia. Ela apenas arrasta. Um pneu que não está girando freia com menos eficiência do que um pneu que está girando de forma controlada. O sistema mede a velocidade de rotação de cada roda em tempo real e ajusta a pressão de frenagem individualmente para manter a aderência ideal. É a mesma lógica que permite aos pilotos de rally frear nas curvas de forma que as rodas nunca travem completamente. Mas na aviação, a margem de erro é zero. Eis algo que quase ninguém imagina. Durante décadas, o maior problema para parar um avião não eram os freios, nem os motores, nem mesmo a pista. Era saber se o avião teria espaço suficiente para parar. Até relativamente pouco tempo atrás, os pilotos dependiam de cálculos manuais para responder a uma pergunta crucial. Este avião consegue parar antes do fim da pista? E a resposta mudava a cada voo. Peso da aeronave, velocidade de pouso, temperatura, altitude do aeroporto, condições da pista. Todos esses fatores alteram significativamente a distância de frenagem. E se o cálculo estivesse errado, não havia segunda chance. É exatamente isso que aconteceu em alguns dos acidentes mais estudados da aviação moderna. Os freios funcionaram, os reversores de empuxo funcionaram, mas a pista terminava antes que o avião pudesse parar. Hoje, os sistemas de gerenciamento de voo realizam esses cálculos em tempo real. O avião sabe seu peso, sabe o comprimento da pista, sabe as condições meteorológicas. E se algo parecer fora do normal, alerte os pilotos antes mesmo do pouso. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda existe um limite que nenhuma engenharia pode eliminar: a física. Uma aeronave comercial totalmente carregada precisa de aproximadamente 1.500 metros para parar em condições normais. É por isso que as pistas dos principais aeroportos geralmente têm entre 2.500 e 4.000 metros de comprimento. Essa margem não existe por conveniência. Ela existe porque, na aviação, uma margem de erro sempre deve existir. Então, o que realmente acontece nesses segundos entre o toque no solo e a parada? Primeiro, os spoilers destroem a força descendente e transferem o peso para as rodas. Quase imediatamente, os freios de carbono começam a absorver a energia cinética e a convertê-la em calor. Os reversores direcionam o impulso dos motores para ir à frente para auxiliar nesses primeiros segundos. O sistema antiderrapante regula a pressão em cada roda para manter a aderência máxima sem travar. E tudo isso acontece em paralelo, de forma coordenada, em menos de 30 segundos, sem que o motorista pise em um pedal,
sem um sistema central tomando decisões. Cada componente desempenha seu papel no momento exato. Frear um avião não se trata de frear com mais força. Trata-se de gerenciar energia. Porque aquele avião que você vê deslizando suavemente pela pista não está simplesmente parando. Ele está transformando toda a velocidade acumulada durante horas de voo em calor, em resistência, em forças controladas que trabalham juntas por alguns segundos cruciais. E da próxima vez que você estiver em um avião e sentir aquele instante em que as rodas tocam a pista, você saberá exatamente o que está acontecendo embaixo de você. Se o mundo da aviação despertou seu interesse, inclui outro vídeo na tela para você aprender mais.